Nós vamos ver alguns fatos que vão ajudar a gente a entender um pouco melhor essa relação entre diretamente proporcional e inversamente proporcional. Esse exemplo é um exemplo de diretamente proporcional. Então, como é que é isso? Nós temos uma máquina que a cada hora produz 5 quilos. Então, a fórmula seria assim: a quantidade de quilos é igual a 5 vezes a quantidade de horas. Então, em uma hora eu tenho 1 vezes 5, que vai dar 5. Então, em uma hora eu vou ter 5 quilos. Em 2 horas eu vou ter 10 quilos e assim sucessivamente. O que está acontecendo aqui? Na medida que a quantidade de horas aumenta, a quantidade de quilos aumenta também. Então a gente percebe que existe uma proporcionalidade e essa proporcionalidade é direta. Essa proporcionalidade é direta. O que é que isso quer dizer? Que na medida que os quilos aumentam, as horas também aumentam. Então, quilos aumenta e horas aumenta também. Temos ainda que a razão é constante. Como é que é isso? É que 1 sobre 5, esse 1 aqui sobre 5, é igual a 2 sobre 10, que é igual ainda a 3 sobre 15. Então, esta razão aqui, ela é constante. Ela é constante. Vamos ver agora a inversamente proporcional. Na inversamente proporcional, nós temos que quando a velocidade aumenta, o tempo de viagem diminui. Por que isso? Porque a fórmula é tempo de viagem é igual a 300 sobre a velocidade. Que a gente pode escrever assim também, que o tempo de viagem é igual a 300 vezes 1 sobre velocidade. O que está acontecendo aqui? No caso do diretamente proporcional, nós estávamos multiplicando. Aqui, ó. Isso aqui é uma multiplicação. Já no caso do inversamente, nós estamos dividindo. Então, essa é uma diferença importante. Enquanto diretamente proporcional há uma multiplicação, no inversamente proporcional nós temos uma divisão. No diretamente proporcional, a razão é constante. Já no inversamente proporcional, o que é constante é a multiplicação. Como é que é isso? Se eu multiplicar esses dois termos aqui, essa multiplicação é constante, vai ser igual a 300. Em qualquer ponto que eu multiplicar aqui, nós vamos ter 300. Então, o que é constante vai ser a multiplicação. Então, o produto é constante. Já na diretamente proporcional, o que é constante é a razão. Um outro ponto também é que nos problemas envolvendo grandezas proporcionais, a grande dificuldade é a gente saber se ela é diretamente proporcional ou se ela é inversamente. Essa é a parte mais que oferece maior dificuldade. É a gente saber se essas grandezas são proporcionais diretamente ou inversamente. E como é que a gente vai saber isso? Se as duas grandezas, quando uma cresce, a outra cresce também, ela vai ser direta, que é aqui o caso. Quando hora cresce e quilos cresce também, ele é diretamente proporcional. Já ela vai ser inversamente proporcional quando eu tenho uma grandeza que cresce e a outra diminui, como é aqui o caso. Se a velocidade aumenta, o tempo de viagem diminui. Se acontece de uma grandeza aumentar e a outra diminuir, essas grandezas são inversas. E a única coisa diferente que a gente vai fazer da resolução das duas, no caso da inversa, é inverter a outra fração, como nós já vimos anteriormente. Essa é a única diferença. E depois achar o valor de x. Achando o valor de x, nós resolvemos o problema. Essa revisão que nós vimos até agora foi de alguns fatos sobre diretamente e inversamente proporcional.
Eu espero que de alguma forma tenha lhe ajudado a entender um pouco melhor. Mas se de alguma forma lhe confundiu mais, é melhor esquecer essa explicação e continuar a praticar a resolução de questões. E nesses assuntos, realmente tem explicações que para algumas pessoas fica mais claro e para algumas outras pessoas acaba confundindo um pouco mais. Mas de qualquer forma, é interessante explicar esses pontos, porque para algumas pessoas acaba essas pessoas entendendo um pouco mais sobre o assunto. Se não for o seu caso, então você esquece essa explicação e continua a resolver os problemas relacionados a grandezas proporcionais. Mas, ao contrário, se isso lhe ajudou a entender um pouco melhor, você vai estar um pouco mais preparado para resolver esse tipo de problema. Uma outra coisa que é importante de se falar é que matemática tem muito a ver com treinar, com resolver questões. Se você entende como foi resolvida uma determinada questão, ou se você entendeu uma determinada explicação, isso não quer dizer que você já está sabendo a matéria. Para consolidar esse conhecimento, para fixar esse conhecimento, é necessário se exercitar muito. É assim que a gente aprende matemática. Entendendo a explicação e depois fazendo muito exercício. Então sempre é necessário estar se exercitando muito para se consolidar a matéria. Então é isso.